Olá, graça e paz no Senhor Jesus. Quero compartilhar o texto de Gênesis 45, versículos 4 a 5 com você. Diz assim, Gênesis 45, versículos 4 e 5. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, esse momento da narrativa em que José se declara, mostra para os seus irmãos quem ele era de verdade e consola os seus irmãos depois de todo o mal que os próprios irmãos haviam feito contra ele. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Passou por momentos muito ruins, muito complicados. Chegou a ser mordomo na casa de Potifar, mas depois foi preso injustamente. E então José acabou se tornando governador da terra do Egito. E aprove a Deus, pela sua providência, pela sua vontade, de que ele fosse aquele que seria o provedor, aquele que salvaria seus irmãos e o seu pai da fome que afligia toda a terra naquele momento. A grande questão que nos impressiona nesse texto é que em nenhum momento o foco está no porquê. Você não vê José se questionando do porquê que Deus tinha feito isso com ele. Não quer dizer que em algum momento da vida dele ele não tenha feito isso. Mas a questão é que o foco não é esse da história. A história não é focada nisso, mas a história está focada em um fato. Deus foi o que enviou José para o Egito. Isso não anula as ações dos seus irmãos. Eles eram responsáveis pelos seus atos. Eles foram culpados e pecaram ao fazer isso. Porém, dentro desse plano maldoso dos irmãos, havia um plano superior, que era o plano de Deus, a vontade de Deus. E essa história nos ajuda a perceber sobre um fato que muitas vezes nos inquieta, que é a questão do porquê que as coisas acontecem conosco. Você já deve ter se perguntado sobre isso. Por que determinadas coisas acontecem na minha vida? Por que Deus faz com que isso aconteça? Por que as coisas são assim comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que o mundo está desse jeito? Por que essas coisas estão acontecendo? Será que Deus não está olhando para isso? E ao longo de tantos anos, filósofos, teólogos tentam dar uma resposta ao chamado problema do mal. Por que o mal existe se Deus é bom, se Deus é justo? E quando nós olhamos para esse texto, bem como para o restante de toda a Escritura, nós percebemos que não há uma preocupação da parte de Deus em nos dar uma explicação detalhada, em nos dar os pormenores sobre isso. Só há uma revelação muito clara de que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor e de que Ele é o Deus da providência e de que todas as coisas ocorrem por meio da sua vontade. E diante disso, o que nós podemos fazer? Podemos descansar nessa vontade. Podemos continuar nas nossas vidas crendo nele, tendo fé nele, sabendo de que ele é o Deus soberano, o Deus da providência. Quem sabe no futuro, daqui a alguns anos, nós entendamos tudo isso que está acontecendo na minha e na sua vida. Quem sabe daqui a alguns anos a gente entenda o que Deus queria nos mostrar diante do momento difícil que o mundo está passando. Mas mesmo assim, nós devemos entender e descansar nessa verdade de que Deus é Deus. Deus é o soberano sobre todas as coisas. José talvez não entendesse o que estava acontecendo com ele, mas em nenhum momento a narrativa demonstra José negando a sua fé. José não abriu mão da sua fé. Mesmo preso, mesmo escravo, ele continuou testemunhando do seu Deus. O Deus da aliança também é o Deus da providência. E isso chama a nossa atenção. Isso deve chamar o meu coração para descansar nessa verdade, para saber que mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, Deus continua sendo Deus. José entendeu isso. José, depois de muitos anos, olhando para os seus irmãos, lembrando-se do sonho que teve, ele percebeu que todas as coisas aconteceram por causa da vontade providencial e soberana de Deus.
que possamos então descansar nessa verdade, porque Ele tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, porque Tu és Deus e nós não somos. Porque Tu és o soberano e não nós. E por isso, Senhor, queremos, ó Pai, descansar nessa verdade, ó Deus, sabendo de que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso provedor. Ó Deus, perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. E nós queremos saber, porque nós queremos ter o controle das coisas. O problema é que nós não temos. E que o Senhor nos ajude a entender que no controle Tu estás. E isso é tão evidente na Tua palavra, porque desde a Tua fundação do mundo, aprove a Ti, Senhor, nos escolher por meio do Teu Filho Jesus, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia e que agora reina sobre a Tua igreja e reina sobre todo o universo. Por isso, ó Deus, nos ajude a descansarmos nisso, por sabermos que haverá um dia em que Teu Filho Jesus há de retornar e a Tua providência será cada vez mais exaltada e glorificada diante disso. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.